Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre a grande final entre Flamengo e PSG pelo Mundial de Clubes. O Mengão que está em busca do bicampeonato mundial e para que isso aconteça vai ter que passar pelo PSG, o bilionário PSG do Luiz Henrique. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando sobre essa grande final entre Flamengo e PSG, que vai acontecer nesta próxima quarta-feira. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. O Intercontinental amanhã, PSG ou Flamengo? A pergunta é simples. Você aponta o smartphone para o QR Code, que vai aparecer aqui no canto da tela, e você responde PSG, Flamengo. A pergunta é simples. Acho que um voto até agora foi de PSG. Vamos ver como é que isso fica ao longo do programa. Vamos já mostrar aqui todo o nosso estúdio preparado para debater o tema. E Felipe Luiz e jogadores e Luiz Henrique falaram há pouco em Doha, no Catar. A gente mostra que o treinador do Flamengo falou na véspera da grande decisão de amanhã. A experiência do Mundial de Clubes, né, que o Flamengo jogou contra duas forças poderosas da Europa. O que é que pode trazer de benefício daquela experiência de junho passado para esse jogo amanhã? Boa tarde, ídolo. Bom, eu acho que quanto mais o time joga, mais a equipe se conhece. Cada competição ela é diferente, era um contexto diferente, um país, um clima diferente, a temperatura, os gramados, tudo diferente. Mas a vontade de ganhar é a mesma, né? Desde aquela competição até agora, alguns jogadores saíram, importantes para a nossa equipe, como eu já citei. Outros chegaram, esse grupo tem uma nova alma, esse grupo se reinventou, conseguiu lograr e conquistar os títulos mais difíceis que tem no nosso continente e agora é uma nova oportunidade para continuar fazendo história. Sabemos da importância que tem esse jogo de amanhã e esperamos poder escrever nosso nome na história. Fácil, obviamente que não vai ser, mas é possível. Bem, e tem mais Felipe Luiz falando sobre o PSG, o adversário de amanhã. Não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens, tão rápidos, nos colocarão em dificuldades em determinados momentos do jogo. Como já nos colocaram vários outros times no Brasil, na Libertadores, no próprio Mundial de Clubes, os nossos jogadores jogaram contra os mais rápidos, né, do Chelsea, do Bayern, e existe uma forma que nós temos de defender. Não defendemos simplesmente o jogador, senão sempre se defende em equipe, a bola, com a referência sempre onde está a bola, e esperamos que a gente possa tirar o máximo possível de tempo desses jogadores que são determinantes, né, principalmente os jogadores que jogam no meio, que são muito dinâmicos e têm muita qualidade, mas não tenho dúvida que teremos armas para poder neutralizar esse ataque do PSG. Não só o Paris, senão a maioria dos jogos eles se definem no domínio territorial, no meio campo, né? Claro que tem 3 jogadores desse nível que você falou, que são tão dinâmicos, poderosos fisicamente, que são capazes de cobrir muito campo, fazer muitos quilômetros e fazer quase 2 ações em uma. É muito difícil de você defender. Então, até mesmo porque, como se são jogadores que são tão dinâmicos, você tem até dificuldade em dar referências para os teus marcadores para poder seguir essas marcas, né? Então, claro que são várias equipes que jogaram contra eles, todos tentaram estratégias diferentes e poucos conseguiram neutralizar, porque é um time que tem muita qualidade, sabe sair da pressão, tem muita velocidade na hora que é pressionado também, e precisa da bola longa. Tem jogadores que tem muita velocidade, tem muito perigo e poderio ofensivo. Então não é um time que simplesmente tem 3 jogadores no meio, é um time muito completo em todas as fases. Não é à toa que foi campeão da Champions e por isso que eu falo, não só os nossos jogadores de meio vão ter que estar bem, senão toda a equipe vai ter que fazer um jogo perfeito para poder neutralizar o que foi e o que é até agora a melhor equipe do mundo.
Concordo muito com o diagnóstico dele sobre o meio-campo, que é a chave desse time do PSG, e acho que tem tudo para ser o fator decisivo do jogo de amanhã. Inclusive, na Copa do Mundo de Clubes, foi o fator decisivo para o PSG atropelar o Real Madrid. O Xabi Alonso, um grande jogador de meio-campo, inexplicavelmente, naquele dia, sacou o Valverde do meio-campo para colocar o Mbappé, jogou o Valverde de lateral, abriu um buraco no meio-campo do Real Madrid, o PSG não perdoou, foi um atropelo sem dó nem piedade, 4-0. E na final, o meio-campo do Chelsea acabou com o jogo e aí deu o Chelsea na decisão. Então eu concordo muito com o diagnóstico do treinador. O que vocês acharam das palavras do Felipe? Eu acho muito boa assim, as palavras dele e assim, vendo os jogos do Paris Saint-Germain, o centro do campo realmente do Paris Saint-Germain é o que dita o ritmo. Vitinha, João Neves, esses jogadores são muito dinâmicos. Aí vem, o Paris Saint-Germain não tem um centroavante. Todos os meias vêm para fazer maioria no centro do campo. Foi onde o Chelsea soube se defender muito bem, muita intensidade e com o Palmer num dia também espetacular, né? O que ele fez nesse dia da final do Mundial foi algo assim extraordinário. Mas é onde o Flamengo precisa tomar muita atenção. Mas tem jogadores, como eu citei aqui no início, como o Jorginho, como o Pulgar. Esses jogadores são importantes para que o Flamengo consiga ser intenso ali no centro do campo, não deixar o Paris Saint-Germain gostar do jogo, principalmente quando o Paris Saint-Germain ele induz por dentro para tentar jogar por fora com jogadores rápidos. Então é um Flamengo que precisa ter muita intensidade e competitividade. Essa vai ser a tônica do jogo amanhã, porque o Paris Saint-Germain é o favorito. Sim. Pode ir, Belo. Não, eu ia falar que jogo perfeito é difícil a gente encontrar, né? A gente fala muito de erro zero, que é praticamente impossível. Não existe. Não existe, não tem como. Não existe. Mas é uma figura de linguagem, né? Óbvio, a gente entende por conta da diferença dos dois times. A gente está falando do melhor elenco da América do Sul, com sobras, e a gente está falando do melhor elenco do mundo. Do outro lado, praticamente o melhor elenco do mundo. Assim, não foi ele que venceu a Copa do Mundo de Clubes esse ano, mas é um elenco extremamente qualificado. O PSG, desde que muda o seu perfil de contratação, né, o PSG que antes contratava medalhões, jogadores mais consagrados, resolveu mudar isso. Investir em jogadores mais jovens, porém longe de ser um pobre coitado, né? Sim. Está investindo aqui nos jovens. Não, jovens com bastante bagagem e com muito futebol para apresentar e que ainda não atingiram, muitos deles, o seu ápice de maturação. Então, é um projeto que vem se desenhando como muito promissor. Já venceu Champions, já venceu o Campeonato Francês, que para eles é todo ano, é igual Natal, né? Tem todo ano. E venceu a Supercopa da França, venceu a Copa da França. Então é um time que levantou muitos troféus nessa temporada, né? Na última temporada, e que vem para esse jogo contra o Flamengo ciente. Quando você olha para o time do PSG, é uma seleção em campo. Do goleiro ao atacante, todos esses jogadores são jogadores de seleção. É impressionante o altíssimo nível que eles apresentam. Agora, o Felipe falou muito bem no começo do programa. Oscilou um pouco desde que venceu a Champions League. Perdeu a Copa do Mundo de Clubes para um Chelsea que conseguiu ler bem o PSG, mas se qualifica com toda certeza como favorito para essa partida. O Flamengo vai precisar de muita atenção esse jogo de meio de campo, principalmente por ter esses jogadores desenvolvidos na Europa, né? No caso do Flamengo, você ter um Saúl, você ter um Jorginho, isso faz muita diferença para o encaixe do jogo e acho também pela questão da mentalidade, de entender o peso de uma competição como essa, entender o nível do seu adversário e tentar, de certa forma, neutralizar algo que é muito difícil de acontecer. Poucas foram as vezes que a gente viu equipes conseguindo neutralizar esse meio de campo e esse time inteiro do PSG. É um time muito bom. O Flamengo vai tentar equilibrar forças dentro de um jogo único. Isso pode acontecer, a gente sabe disso, mas é uma batalha muito difícil. O Chelsea, na final da Copa do Mundo, para atropelar o PSG, ele colocou o Reece James de volante, né? Ele incorporou o meio campo. Então foram o Reece James, o Moisés Caicedo, o Enzo Fernandes, aí tinha o Palmer, Pedro Neto e o João Pedro. Ou seja, o treinador do Chelsea, o Maresca, fez uma adaptação que foi fundamental. A gente vai debater durante o programa e trazer informações do Qatar, que é o principal, sobre se o Felipe pode também mexer na maneira de o Flamengo jogar para encarar essa verdadeira máquina de futebol que é o PSG. E aí, Ramon? Pegando um pouco do gancho da Bélia falando do PSG em relação à idade, né? A idade média desse time do PSG é de 23,6 anos. São muito jovens. E é um time que foi moldado pelo Luiz Henrique
que aceitou essa ideia de jogo. É um time que te entrega muito fisicamente na questão de intensidade. É um time que tem perna para correr os 90, 100 minutos, o tempo que for durante a partida. A gente precisa colocar em contexto também essa final contra o Chelsea do Mundial do meio do ano, que conseguiu espaçar. É mérito do Maresca, é mérito do Chelsea, mas também tem a questão do final da temporada para eles, a questão de já estar desgastado da final da Champions, enfim. A Inter foi muito mal no Mundial. Então, assim, só para relativizar, não estou dizendo que o Chelsea não teve seus méritos, é óbvio, né? A ideia de jogo, que o Palma jogou como o Bastos trouxe, foi uma coisa absurda. Mas é um time que vai incomodar muito o Flamengo, tanto na saída de bola, quanto o Flamengo se estiver em bloco médio e bloco baixo. É um time que, como o Felipe falou, os jogadores fazem 2, 3 posições. E isso te induz muito ao erro, Rizé, que você tem um jogador que uma hora está posicionado por dentro, outra hora está no meio dos zagueiros e uma hora está aberto para a esquerda. Então, assim, confunde muito seu marcador. Eu acho que o Felipe deve estar literalmente sem dormir. Ele já está. Pensando numa estratégia para tentar neutralizar. Porque se você pressiona em cima, é tudo que eles querem. Eles amam a profundidade. Você tem Doué, você tem Dembélé, não sei quem vai jogar, tá? Você tem Kvaratskhelia, você tem Barcola, Mayulu, King Lee, você tem inúmeros jogadores que vão atacar, fazer o Flamengo correr para trás igual um desesperado. Se você marcar num bloco mais fechado, você tem um Vitinho que vai jogar como ele quiser. Então, assim, cara, o Felipe deve estar, assim, maluco tentando montar quebrando a cabeça. Um meio de campo que consiga, ao mesmo tempo, pressionar e não ficar exposto para não ter que correr toda hora para trás. O Flamengo no Mundial ganhou do Chelsea, que ganhou do PSG na final. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Vamos agora a Doha, no Catar. A gente acha que o Felipe vai fazer adaptações, que ele vai encorpar o meio campo. Vamos falar sobre quem acompanha tudo isso de perto. O Richard Souza traz as informações dessa direto do Catar. Richard, bem-vindo ao Seleção. Fala, Rizek, tudo bem, meu amigo? Boa tarde para você, Felipe, Belli, para o Ramon, para todo mundo que está com a gente no Seleção. Olha, eu concordo com o Ramon e o Felipe sempre diz isso, viu? Que ele dorme muito pouco. Quando costuma estudar, né, os adversários do Flamengo, e para esse jogo que ele mesmo já disse que é o mais importante e mais difícil desde que ele assumiu o Flamengo há 1 ano e pouco mais de 2 meses, não vai ser diferente, né? O Felipe tem se dedicado muito a estudar esse Paris Saint-Germain, que hoje a gente conseguiu ouvir na entrevista coletiva ele falar um pouco mais profundamente sobre essa equipe e sempre ali dimensionando o tamanho desse desafio e ao mesmo tempo tentando explicar como ele tem mobilizado os jogadores do Flamengo para que o time possa fazer frente ao campeão europeu, esse Paris Saint-Germain, que o Felipe definiu como a maior obra, a mais bela obra de Luiz Henrique. E vale a gente lembrar que o Luiz Henrique teve aquele Barcelona de 2015, que era um espetáculo com o trio MSN. Entrando na questão das possibilidades de time, viu, o Rizek, a gente tem conversado por aqui, a nossa cobertura, enfim, porque teoricamente, o Léo Ortiz volta para formar a zaga com o Léo Pereira, mas tem chamado muito a nossa atenção aqui o crescimento do Danilo nessa reta final de temporada, e a Belli falava, né, da experiência dos jogadores do Flamengo. Isso pode ser um ponto levado em consideração pelo Felipe Luiz, essa rodagem do Danilo, que durante 13 anos jogou no futebol europeu. Ontem o Alexandro falava sobre isso também, que ele e muitos outros jogadores do Flamengo já conhecem, em algum momento da carreira, enfrentaram esses jogadores do Paris Saint-Germain, por clubes ou por seleções. Nas demais posições, a estrutura do Flamengo deve ser mantida, mas pensando no ataque, por exemplo, Bruno Henrique é uma volta que a gente pode considerar como certa, ele foi preservado do jogo contra o Pirâmides. Agora, nas pontas, não descartaria Samuel Lino. O Felipe Luiz já falou em alguns momentos, o Samuel Lino não tem vivido o seu melhor momento no Flamengo, mas o Felipe já bateu nessa tecla de que não desiste do Samuel.
várias vezes ao longo da temporada, desde que o Samuel chegou ao Flamengo, né? O Plata tem pedido passagem, o Felipe gostou muito do que ele fez nos 2 primeiros jogos, contra o Cruz Azul e contra o Pirâmides, mas ao mesmo tempo tem o Carrascal, que o Felipe define como um jogador de exceção, um jogador de muita qualidade técnica, mas na estrutura do time, muito provavelmente ele não fará mudanças tão profundas. Então acho que seria isso ali, a questão da zaga, essa definição de Léo Ortiz e Danilo, e lá na frente, especialmente as pontas da equipe. Essa é a ideia que a gente tem, e também conversando com pessoas dos bastidores do Flamengo, é o que a gente consegue apurar nesse momento aqui no Catar. Hoje também tivemos uma zona mista aqui no treinamento. 3 jogadores importantíssimos falaram com os jornalistas. Arrascaeta, o artilheiro do time na temporada, com 25 gols, 20 assistências, destaque do Flamengo nessa Copa Intercontinental. Também pudemos conversar com o Jorginho, né, que em 6 meses de clube se adaptou rapidamente e já viveu um pouquinho de... Chegou, tomou conta do meio-campo, virou uma liderança, um capitão sem faixa nesse time do Flamengo. E também o Danilo, né, que vem de gols importantes, fez gol na Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea, final da Libertadores. Esses 3 jogadores deram uma ideia assim, de como o grupo do Flamengo tem encarado esse desafio. Os 3 reconhecem que o PSG é favorito, isso é consenso no grupo do Flamengo, mas também elevam o grupo rubro-negro e as possibilidades de tentar neutralizar, mas também ferir esse Paris Saint-Germain. Vamos dar uma olhada nas respostas do trio hoje à tarde aqui no Catar. A gente tem que focar principalmente na nossa equipe, no jogo, e não, como o Felipe fala, a vezes do que está valendo, porque a vezes as emoções podem atrapalhar um pouquinho. Tem um time muito experiente, qualificado, e como falei, do outro lado temos a melhor equipe do mundo também. Olha, tem jogadores muito técnicos, muito rápidos, fortes, então assim, é um conjunto de técnica em velocidade, e a gente com certeza que vai ter que ter cuidado no jogo da manhã. Como falei, vamos enfrentar uma equipe que é da elite mundial e temos que estar preparados para isso. Eu acredito que já na competição que teve no meio do ano, né, o futebol brasileiro deixou uma boa figura, demonstrando para o mundo que o trabalho que vem sendo desenvolvido no Brasil inteiro tem sido um trabalho bem profissional e com objetivos claros. Mas obviamente vencer essa competição e esse jogo em si contra o Paris Saint-Germain significaria para nós um selo realmente de qualidade daquilo que tem sido desenvolvido nos últimos tempos. Obviamente uma partida muito difícil, mas como se trata de uma única partida, para a gente existe a ilusão grande de poder vencer e de poder realmente representar grandiosamente o futebol brasileiro. Obviamente é um jogo onde você precisa estar no seu máximo nível, né? Então, às vezes ali já assistindo vídeos ali do adversário, eu considero muito importante fazer esse jogo mental antes, né, de poder estar se vendo nas situações, principalmente defensivas, que é aquilo que a gente faz mais durante a partida, para poder estar parando os atacantes do Paris, que são muito potentes. E obviamente eu tenho vivido um momento peculiar onde obviamente a energia tem me levado a estar sempre perto do gol e podendo fazer gols, e eu tenho que aproveitar disso para poder, de certa forma, trabalhar essa visualização, buscar energicamente as oportunidades, quem sabe poder ajudar mais uma vez. Acredito que a gente precisa preparar bem e entender o risco-benefício, né? Porque, obviamente, a gente tem que acreditar no que a gente faz, e conseguindo sair desses gatilhos de pressão bem, obviamente você abre uma grande chance de atacar verticalmente uma equipe que pressiona muito bem. Aí é onde vem a questão de quando vale a pena correr esse risco e em que situação. Então acredito que vai depender muito da situação de jogo em campo, da leitura dos nossos jogadores. Com certeza a qualidade técnica deles é muito forte, e a velocidade na transição também, o perde e pressiona é bem forte. Então tem algumas características deles que eles vêm fazendo muito bem, mas com certeza, como todo time de futebol, tem as suas carências e tem os seus pontos
fracos, digamos, que a gente tem que tentar encontrar para poder vencer o jogo. Tá aí, Rizek, análises bem aprofundadas, assim, os jogadores dedicaram um bom tempo, né, a falar desse Paris Saint-Germain. O Filipe Luís, na coletiva, também falou sobre... Disse que está todo mundo disponível e nesse todo mundo ele inclui o Pedro, né, que voltou, né, no jogo contra o Pirâmides, ficou 9 minutos em campo. Eu pude conversar com o Pedro logo depois do jogo contra a equipe egípcia e o Pedro disse que está disponível, está bem, está se sentindo bem para jogar. Citou que ainda tem algum receio de fazer alguns movimentos mais extensivos, né, com a perna esquerda, que foi onde ele sofreu a lesão muscular, mas está muito feliz, assim, empenhado em poder estar mais tempo em campo, né? Esses 2 dias de trabalho até o jogo contra o Paris Saint-Germain foram importantes para o Pedro, porque o Filipe confiou, o departamento médico trabalhou, era uma lesão de 6 semanas, né? E o Pedro conseguiu encurtar esse período pela metade para poder ser relacionado e vir aqui para o Catar para ficar disponível. Então ele e o Filipe acreditam que o Pedro pode realmente estar em campo por mais minutos nessa decisão contra os campeões da Europa, que chegaram... treinaram ontem aqui nesse CT, né, do CT Al Hersal, mesmo local de treinos do Flamengo. Ontem foi um treino totalmente fechado e hoje o Paris Saint-Germain trabalhou no estádio Ahmad Bin Ali, o estádio do Al Rayyan, que é o palco dos jogos dessa Copa Intercontinental. 15 minutos liberados para os jornalistas. É a chance que o Paris Saint-Germain tem de conhecer, né, o gramado, tentar ali se adaptar ao gramado, tentar se adaptar também à bola, né, que foi um assunto que permeou a nossa cobertura aqui durante a estreia do Flamengo contra o Cruz Azul, porque os jogadores acharam a bola diferente, muito lisa, que precisavam dessa adaptação. Melhorou muito em relação ao jogo do Cruz Azul para o Pirâmides, né? E Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, que já vinha falando de Flamengo nos últimos dias, colocou o Flamengo como um dos melhores do mundo, também falou lá no estádio, na entrevista coletiva. Olha só. Nosotros jugamos contra Botafogo, que jugó un partido encerrado en su terreno de juego, intentando defender todo el rato, y es el típico partido que estamos acostumbrados a jugar. Un equipo que defiende de manera brillante, como defendió Botafogo, y que decide atacar poco. Flamengo no juega así. Flamengo es un equipo que con el balón juega muy bien a fútbol, sale jugando desde atrás, sin balón presiona muy bien, es un equipo muy interesante, físicamente fuerte, jugadores muy experimentados que saben lo que es jugar partidos importantes, jugadores con mucha calidad. Mañana va a ser muy difícil quitarles el balón, así que yo creo que va a ser una final apasionante porque los dos equipos tenemos un estilo muy parecido y yo creo que se va a ver una gran final. Jugar contra un equipo brasileño en una final no es una buena noticia y está claro que vamos a tener que dar nuestra mejor versión. Unos llegamos a mitad de temporada, otros será su último partido en esta temporada, pero al final, en una final, los pequeños detalles van a contar. Y repito, nuestro objetivo es dar el 100% y tener la ilusión y la esperanza de poder ganar esta final. E Rizek, antes de me despedir, uma notícia também que envolve o Paris Saint-Germain e também o atacante Kylian Mbappé, ex-destaque da equipe, hoje camisa 10 do Real Madrid, é que o Paris Saint-Germain voltou a perder na briga judicial com o atacante. Nesta terça-feira, o Tribunal Trabalhista de Paris ordenou que o clube francês pague 60 milhões de euros, cerca de 390 milhões de reais na cotação atual, porque o Mbappé reivindicava, né, salários e bônus atrasados referentes com o Paris Saint-Germain. Assim que for notificado, o Paris Saint-Germain precisa executar essa decisão e fazer o pagamento ao Kylian Mbappé. Rizek. Obrigado, Richard. Então, o PSG fica 390 milhões de reais menos bilionário e o Mbappé fica 390 milhões de reais mais rico a partir dessa decisão. Grande abraço ao amigo, ótimo trabalho para todos em Doha, Catar. Obrigado pela participação, Richard. E seguimos aqui o programa. O Luiz Henrique tinha sido muito elogioso já ao Botafogo durante a Copa do Mundo, dizendo que foi o time que melhor marcou
o PSG durante toda a temporada. E me pareceu que ele está esperando um Flamengo diferente do Botafogo. Sim. Que o Flamengo não vai adotar a mesma tática do Botafogo nesse duelo. Até porque ele viu o jogo do Flamengo contra o Bayern. Ele entendeu o que o Flamengo pode fazer. O Flamengo, assim, gente, eu não vou tirar mérito do Botafogo, né? Mas estamos falando em questões e maneiras de jogar. O Flamengo não vai jogar só para se defender. O Botafogo jogou só para se defender e por uma bola. E não está errado isso. Não existe maneira certa ou errada de ganhar. São propostas diferentes. A proposta do Botafogo no Mundial foi essa. E você acha que o Luiz Henrique está feliz se o Flamengo não repetir a taxa do Botafogo? Está feliz? Ou ele fica mais preocupado com isso? Eu acho que ele fica mais preocupado, porque a dificuldade que tem o PSG é justamente quando uma equipe consegue pressioná-la alta, individualmente falando, na hora que está saindo a bola, e que tira a possibilidade do passe do Vitinho. Se isso acontecer, o Flamengo, quando recuperar essa bola, vai ter... Eu estou com o Richard, eu acho que vai jogar Plata e Lino, porque eles podem entregar taticamente. Você tem esses dois jogadores que trabalham muito bem no lado de campo, você tem um Arrascaeta que vive um ano espetacular e possivelmente um Bruno Henrique para atacar, para fazer também a defesa do PSG, correr para trás. E aí, ou ele vai receber na profundidade, ou vai ter um espaço para jogar. Então, o Luiz Henrique também deve estar quebrando a cabeça para entender um pouco do que pensa o Felipe Luiz e o que ele pode tentar armar de Arapuca para amanhã. E o porquê da escolha do Plata e do Lino também, estou com o Ramon e com o Richard, por quê? O Real Madrid sofreu muito no Mundial porque os seus atacantes, seus meias, não voltavam para marcar. E aí, realmente, o campo fica muito grande para os médios volantes, para os meias que vão conseguir marcar esse meio-campo do Paris Saint-Germain. E o Lino é um jogador tático que ele vai ajudar muito o lado esquerdo aqui, o Alexandre. E o Plata, a mesma coisa aqui pelo lado direito, né? Então, é necessário que a equipe do Flamengo entenda isso. Quando tem a bola, tem a coragem que tem no Campeonato Brasileiro, que teve na Libertadores, que fez com que eles ganhassem esses 2 títulos. Mas que... E quando não tem a bola, é importante você ter essa intensidade para diminuir esse ímpeto do Paris Saint-Germain de quando tem a bola é uma equipe agressiva. Vai ter, tá? Vai ter a bola, vai ser uma equipe que vai tentar encurralar a equipe do Flamengo, mas o Luiz Henrique está preocupado porque o Flamengo tem muita qualidade quando não tem a bola, defende muito bem, é muito intenso quando não tem a bola, mas quando tem a bola, tem um jogador que está fazendo a diferença e que pode, para mim, amanhã fazer a diferença, que é o Arrascaeta. Ser esse toque diferencial, ser esse cara que pode decidir o jogo. Não é do perfil do Flamengo jogar fechado. A gente não viu o Flamengo apenas jogando para se defender no ano. Nós até criticamos aqui, né? Pô, o Felipe poderia... Não, ter mudado, né? Contra o Bayern. Ter mudado a estratégia. Mas não é. Não, jogou. Não é a forma que o Felipe Luiz entende como melhor de jogar futebol. Não é a forma que ele consegue extrair o melhor dos seus atletas. Então, seria uma grande surpresa para mim se a gente encontrasse amanhã um Flamengo defensivo como foi o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. E a gente vai trazer o exemplo do Botafogo aqui, porque... Foi o que ganhou. Foi o que venceu. Foi o time brasileiro que conseguiu vencer o PSG na competição do meio do ano. Então seria muito surpreendente um Flamengo completamente defensivo. E aí, quando você joga contra um PSG francês, quando a diferença de nível é muito grande. Então, quando o PSG encara praticamente todos os times do campeonato francês, ele encontra blocos muito baixos e times jogando por uma bola. Às vezes numa transição, às vezes numa bola aérea, num escanteio, uma tentativa de falta que vai lá para o meio da área. Por quê? Porque eles não conseguem enfrentar o PSG de peito aberto. Porque sabem que a tendência é o PSG gostar desse tipo de jogo. Então, esse duelo pela posse de bola, eu imagino que o PSG possa terminar esse jogo aí com mais posse, mas eu acho que ele vai ser muito importante. E isso passa pelo que a gente já falou, meio de campo. Como os dois setores, esses dois setores dos dois times vão se comportar. O Flamengo é um time que ele é mais... Ele sabe se adaptar melhor a determinadas circunstâncias. Mas, defensivamente falando, é um time que não vai baixar suas linhas. Pelo menos eu imagino isso. E aí, a surpresa... Seria uma surpresa para o Luiz Henrique, ao meu ver, se o Flamengo entrasse assim. Defendendo fechadinho, porque foi o que ele falou na entrevista. Falou, o Botafogo se defendeu muito bem. A gente está acostumado a jogar contra times que se defendem muito bem. O Flamengo não joga assim. O Flamengo é uma equipe que gosta de ter gramado, que gosta de ter campo, que gosta desse espaço para trabalhar a bola. Então, se o Flamengo aparecer 100% defensivo, eu acho que o Luiz Henrique não vai entender nada. Nem ele, nem a gente. Porque não é o estilo de jogo do Flamengo. Nem o Felipe. Então, mas o Flamengo não joga assim, enfrentando times da realidade do Flamengo.
na América do Sul, ele é melhor que todos os seus adversários, até do que o Palmeiras. Agora ele vai enfrentar um time que é de uma outra realidade. Então esse argumento, o Flamengo não joga assim, ele tem um peso, de fato. Mas, por outro lado, ele vai enfrentar algo diferente daquilo que ele enfrenta no seu dia a dia. Eu não sei o que ele vai fazer, estou muito curioso. Eu queria passar um pouco pela história desse torneio e lembrar dos 3 times que conseguiram essa façanha. Né? Façanha quer dizer proeza, feito improvável, feito heróico, porque é disso que se trata. Quando o campeão sul-americano, no cenário de hoje, desafia o campeão europeu, é façanha, é glória se conseguir, é um negócio muito improvável. Não é à toa que o placar do confronto, que o placar do Intercontinental esteja 17 títulos para os europeus e 3 para os sul-americanos. E que de 13 para cá, sequer em metade das ocasiões o sul-americano tenha chegado na final, porque a nossa realidade é muito mais parecida com os times da CONCACAF, da Ásia, da África, do que com os europeus. Está 17-3. E quem fez o serviço, né? São Paulo 2005, Inter 2006, Corinthians 2012, foram jogos parecidos. Os europeus com a bola, atacando, né? Então o Rogério Ceni teve que fazer a partida da vida dele para aquele São Paulo 1-0. O Klemer também jogou bem contra o Barcelona. E o Cássio fez um jogo sobrenatural também contra o Chelsea. Então, assim, em comum a essas 3 vitórias, o goleiro fez o jogo da vida. Em comum também a essas 3 vitórias de times sul-americanos, os europeus não jogaram bem aquele dia, né? A gente está rodando toda a história do Intercontinental, dos sul-americanos, né, no Intercontinental, cujo placar está 17-3. Então, goleiro, o Flamengo tem para isso. O Rossi já é um goleiro histórico. O PSG não pode estar num dia 100%. Também há elementos já para isso. O Hakimi está fora. O Marquinhos e o Dembélé, se jogarem, não estarão nas melhores condições. Tem elementos aí para o PSG não estar no melhor da sua forma. E os jogos foram jogos dos europeus atacando e o sul-americano se defendendo para tentar aquela uma bola. Não é por acaso que as vitórias foram todas por um gol de diferença e todas por 1-0. O Flamengo tem elementos também, nos últimos jogos, muito claros para decidir o jogo em uma bola, que é a bola parada. Se a gente for olhar a bola parada do Flamengo, que decidiu a final da Libertadores, que ajudou a decidir a vida contra o Cruz Azul, que ajudou a decidir a vida contra o Pirâmides, os elementos estão ali para o Flamengo tentar uma bola parada e ganhar esse jogo assim. Eu acho que dificilmente o jogo vai ser diferente do que foram todos os duelos europeus contra sul-americanos. Ficarei muito surpreso se o enredo de amanhã for diferente. E acho que o Flamengo tem os elementos para tentar marcar esse 4º pontinho que está empacado desde 2012. Tem todos os elementos do Flamengo. Todos os elementos. Tem bola parada, que pode ser isso aí dessa uma bola, mas tem qualidade quando você não tem só a bola parada, né? O Flamengo tem qualidade para ter a bola, para conseguir botar um pouquinho a equipe do Paris Saint-Germain dentro do seu campo, campo defensivo. Mas vai ser um jogo que a gente vai ver mais aí. Já rodando, né? A análise das bolas paradas do Flamengo, como elas têm sido decisivas. E é muito trabalhado com o Rodrigo Caio, né? Você vê a comemoração do Felipe com o Rodrigo, ele vira para comemorar com o Rodrigo, porque isso aí a bola parada decide jogo. E eu sei bem, muito bem. E se decidir um jogo em que o Flamengo jogou melhor do que o Palmeiras, imagina como a gente espera, em que o Flamengo não terá tanta posse e não terá tantas oportunidades como amanhã. O Felipe falou sobre fases do jogo e a bola parada ela é uma fase muito importante dentro do jogo. E aí a gente vai vendo as classificações do Flamengo, títulos decididos em bola parada, né? E aí é necessário trabalhar e por isso que ele trouxe também o Rodrigo Caio para ser parte da comissão técnica dele. Tem um ponto também que a gente quase não fala nesses gols, né? Que é a cobrança da Arrascaeta, né? Todas as cobranças muito bem executadas, bolas rápidas, né? Obviamente, mérito treinado dos zagueiros, do Rodrigo, do Felipe, de dar essa liberdade ao Rodrigo Caio, mas a bola cobrada do Arrascaeta é uma coisa que não é normal também, né? Nem todo meio tem essa qualidade para fazer essa batida. O Ramon, eu vou te falar, o Marquinhos ele é gigante em jogo aéreo, né? Joga muito em jogo aéreo. Mas o substituto dele, caso o Marquinhos não possa jogar, o Beraldo, eu acho que é um ponto fraco do Beraldo.
Vejo o Beraldo em bola aérea. Claro que a gente está falando de um zagueiro de alto nível, né? Mas ele não é tão bom assim em bola aérea. Assim, é um trunfo que o Flamengo pode ter se jogar o Beraldo. Também tava a dúvida se jogava o Beraldo ou o ucraniano, o Zabarny, né? Também é um jogador que chegou recentemente, jovem, 23 Conheço pouco o anos. ucraniano, para não dizer que não conheço. Eu também. O Beraldo, eu tenho certeza que a bola aérea é ponto fraco dele. E foi uma coisa que o Paris Saint-Germain sofreu também no jogo contra o Chelsea, né? O Beraldo, ele não foi bem no jogo, né? Não foi bem no jogo e a gente sabe disso. É um jogador que vem sendo convocado para a seleção brasileira. É um jogador, mas eu também acho que o Paris Saint-Germain, se o Marquinhos não jogar, perde muito. Mas não só na bola parada. Perde liderança, perde inconstância, perde num cara numa voz ativa dentro do campo. E aí pode ser uma possibilidade para o Flamengo. E conhecimento dos adversários. Seriam já dois desfalques na zaga. Marquinhos e o Hakimi. Porque o Hakimi também é um cara muito importante para esse PSG funcionar. Melhor lateral direito do mundo. É isso, não é o melhor lateral direito do mundo com muitos méritos. De forma muito merecida. É um cara que defende bem, ataca bem, ele é muito equilibrado. E tem um físico impressionante. O Hakimi consegue, bem fisicamente, ele consegue jogar os 90 minutos, mais os acréscimos, e ele parece não cansar. Você olha, observando os jogos do PSG, 80 minutos, 85 minutos de partida, o Hakimi tá lá no terço final. E aí, se rola um contra-ataque, o Hakimi volta e recompõe. É impressionante. Se a gente for buscar o jogo contra o Bayern, essa foi o Hakimi. O Hakimi pelo lado, por dentro, muitas das vezes entrando por dentro, por fora. Foi o cara que deu pelo lado direito ali muita possibilidade para o Paris Saint-Germain chegar à vitória. Isso é um trunfo do Flamengo, essa bola aérea, e é uma forma que os adversários do PSG encontram para tentar agredir esse time que é tão poderoso. Então talvez você tenha aí um casamento de circunstâncias muito bom para a equipe do Flamengo, apesar, obviamente, do PSG continuar sendo o favorito para o confronto. Sabe aquela aura de campeão? Tá tudo convergindo para o Flamengo ser campeão. É de verdade, assim, a gente... Como é que é, Felipe? Aquela aura de campeão do Flamengo, tá tendo, porque a gente falou isso aqui antes do primeiro jogo. Eu estava aqui no Seleção e eu falei, o Flamengo chega muito concentrado para chegar à final. O Flamengo chegou muito concentrado. Nas últimas vezes que foi ao Intercontinental, foi muito oba-oba, vamos atropelar, vamos ganhar, aqui é Flamengo. Não, a gente não viu nenhuma entrevista de soberba dos jogadores, da comissão técnica e do diretor, que é difícil segurar, né? Difícil segurar diretor, presidente, porque nessas horas eles gostam, né, de aparecer. E ninguém falou nada. Chegaram lá com sobriedade. Envelheceu mal aquele Real Madrid, pode esperar, né? E aí muitos jogadores que estão no elenco do Flamengo agora viveram esse momento. E eles nem chegaram na final contra o Real Madrid. Então é importante você chegar com essa seriedade que o Flamengo chegou. E hoje eu vejo um Flamengo muito mais forte do que daquele Flamengo que chegou à semifinal. E que teve contra times, obviamente, de um outro patamar em relação ao PSG, momentos de dificuldade, e o Flamengo não se desesperou, né? O Cruz Azul teve no fim do primeiro tempo um domínio ali do jogo, né? Depois do empate 1-1, o Flamengo voltou muito bem para o segundo tempo, não sentiu o baque. E o Pirâmides também teve no fim do primeiro tempo, perdendo de 1-0, uma chance claríssima na qual o Rossi fez uma defesaça, e o Flamengo também não se desestabilizou. Foi um time seguro nos dois jogos. Eu sei que é um outro tipo de enfrentamento, mas eu acho que os sinais até aqui foram bons mesmo do Flamengo na competição. É um time que é o reflexo do técnico, né? O Felipe é um cara assim, muito que o Bastos falou aqui, ele jamais vai deixar a equipe se desconcentrar, né? Ficar nesse clima de oba-oba, até porque ele sabe a responsabilidade que ele tem perante a tudo que o Flamengo construiu em 2025. Então, assim, com o Felipe Luiz no comando, eu acho muito difícil o Flamengo entrar nessa questão de festa, né? Seja presidente, diretor, enfim, ele consegue controlar isso muito bem, mas o Flamengo chega, Rizek, muito maduro para essa final, né? Esse fator do Flamengo não se sentir e externar, a gente viu o Jorginho, Arrascaeta, Danilo falando que o Flamengo sabe que não é favorito, isso pode ser muito bom para o Flamengo, né? De ter essa questão da concentração acima do tom, de entender que o jogo vai se passar muito pelo físico, todos os duelos serão totalmente importantes, independentemente da fase, da altura do campo que o Flamengo estiver, porque o PSG consegue sair do seu gol e chegar ao ataque muito rápido, consegue achar uma bola em profundidade muito rápido, consegue, como um time estiver no bloco baixo, achar um passe dentro da área para um jogador infiltrar. Então o Flamengo sabe que precisa ser, nesse jogo quase perfeito que precisa fazer, ser muito intenso e ser concentrado 100 minutos do jogo. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que terá esse grande desafio pela frente
que é, logicamente, né, superar simplesmente o melhor time do mundo, né? O time mais caro aí, os caras com muita grana injetada nesse time. E, logicamente, né, o Flamengo tem condições para isso, porque já mostrou a sua capacidade no Mundial de Clubes do meio do ano, né? O Flamengo que, inclusive, venceu o Chelsea e, lógico, chamou a atenção do mundo por conta, né, daquele jogaço que o Flamengo fez e também por conta, né, da participação do Flamengo no Mundial de Clubes, que foi muito boa, por sinal. Cara, tem jogo, tá? É favorito? Pode até ser, mas o Flamengo tem time, tem jogadores experientes para poder bater de frente e, se Deus quiser, fazer um bom jogo e conseguir mais um Mundial de Clubes, porque afinal de contas a nação pede o mundo de novo. Tô muito confiante, ansiedade batendo forte e falta pouco, tá chegando a hora desse grande confronto. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês do nosso Mengão. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!